Olá, obrigado aos amigos do Caminho de Luz pelo convite para fazermos hoje a reflexão sobre a lição de número 9 do livro Fonte Viva, livro que é de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Agradecemos aos amigos da espiritualidade e a Jesus, nosso Mestre, pedindo para que eles possam permanecer conosco durante esses próximos minutos, nos inspirando a aproveitar dos ensinamentos que eles nos trarão para que nós possamos utilizar como ferramentas de evolução espiritual. E o que será que nos propõe Emmanuel quando já no título diz estejamos contentes? O convite para que nós possamos permanecer todo o tempo contentes. E os ensinamentos dessa lição, eles vão ser fundamentados muito em um dos pilares que dão sustentação para a doutrina espírita. Nós sabemos que o primeiro dos pilares é a religião, pois é através dos ensinamentos do Cristo que toda a doutrina espírita se fundamenta. O segundo dos pilares é a ciência, porque é através da ciência que nós conseguiremos trazer explicações para o mundo que nos cerca e o universo em que habitamos. E o terceiro pilar, que é a filosofia, é justamente o que nós utilizaremos com mais profundidade na noite de hoje, para entender os ensinamentos que Emmanuel nos propõe. Então, o convite que fica para a reflexão da noite de hoje é que nós possamos viajar através dos séculos e através de espíritos que por aqui passaram encarnados, filósofos e grandes pensadores, que nos trouxeram verdadeiras pérolas de sabedoria. E através dessas pérolas, através dessa sabedoria, é que nós podemos hoje, felizmente, aproveitar para conduzir os nossos passos de maneira um pouco mais fácil do que já foi em outros tempos, na direção do bem e da felicidade. Vamos juntos, então, fazer esta viagem pelo pensamento desses filósofos. A lição e o trecho do Evangelho que Emmanuel se baseia para trazer essa reflexão está na carta que Paulo escreveu a Timóteo. E o trecho do Evangelho desta carta, dessa epístola de Paulo, diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. À primeira vista, lendo essa carta que Paulo escreveu a um dos seus discípulos mais fervorosos, mais dedicados a continuar o trabalho de evangelização daqueles que eram os primeiros cristãos, nós podemos ter um entendimento de que o ensinamento de Paulo é simples. É só isso. Se nós temos então com que nos vestirmos, com que nos cobrirmos e também o sustento, ou seja, o alimento, apenas com isso nós podemos já nos dar por satisfeitos. A lição de Paulo é simples, mas ela não é simplista. Nós temos que entender que através dessas palavras, Paulo quis dizer que, sim, com aquilo que nos é essencial, já podemos agradecer a Deus por termos talvez o que muitos não tinham naquela época e que infelizmente, mesmo nos nossos tempos, com tanta riqueza, ainda não existe. Mas Paulo vai muito mais além do que o contentamento com o que nós temos com o que nos cobrir e com o que nos alimentar. Paulo procurou passar para Timóteo, nessa carta que escreveu, que diante de tantas dificuldades que Timóteo já estava enfrentando e ainda iria enfrentar, ele devia sim permanecer contente. Tantas fossem as vezes que Timóteo pensasse em desistir, ele devia voltar e se lembrar nessa carta que ele deveria sim, apesar dos ataques, apesar da falta de apoio, manter a sua missão. Se isso não é um comentário que vale para todos nós nos dias de hoje, então é importante nós tentarmos entender o que Paulo quis dizer quando escreveu essas cartas a Timóteo e nesse ensinamento especial. Antes de nós entrarmos propriamente nos ensinamentos dos filósofos
sobre o estado de contentamento e a felicidade, eu encontrei a definição da palavra que Paulo utilizou quando escreveu a carta a Timóteo, que foi traduzida para o português como contente. Em grego, Paulo utilizou a palavra autarques, que tem um significado um pouco mais abrangente, que quer dizer que Timóteo deveria se manter contente, autarques, independente da situação adversa. Ou seja, Paulo quis que ele se conservasse de forma serena, pacífica, no controle da situação, independente daquilo que viesse a acontecer com ele. Olha se nós não encontramos um paralelo da palavra autarques em grego com as autarquias que existem no nosso país. Se nós imaginarmos que autarquias são instituições que funcionam de maneira independente de um governo central. Aqui no estado de São Paulo, nós podemos citar alguns exemplos como o DER, o DETRAN, as universidades públicas que, independente de um governo central, podem atuar de forma independente. O sentido, então, de permanecer contente, na visão de Paulo, e essa é a grande reflexão da noite de hoje, é que ele não depende daquilo que nos acontece. Sejam situações alegres, sejam situações tristes, em qualquer uma dessas situações, nos extremos dela, nós devemos permanecer contentes. Paulo vai trazer esse mesmo ensinamento quando escreve também aos habitantes de Filipe, aos filipenses. Ele diz o seguinte: na alegria ou na tristeza, eu aprendi a viver contente em toda situação. Tanto sei estar contente quando humilhado, como também ser contente ao ser honrado. E nós devemos, na lição de Paulo, então, nos colocarmos sempre em aprendizado, quer sejam nos momentos alegres, quer sejam nos momentos tristes. E é justamente nesses dois extremos que nós erramos frequentemente. Quando estamos tristes, encontramos aí justificativas e motivos para não respeitarmos as pessoas com quem convivemos. Da mesma forma, quando estamos alegres, frequentemente podemos passar por cima de outras pessoas com a falsa sensação de que aquela alegria vai durar para sempre e de que o poder que esta alegria nos traz não nos deixa em condições de perceber aqueles que estão à nossa volta. Por trás desse ensinamento de Paulo, há uma grande confusão que nós ainda hoje temos a dificuldade de discernir o que é estarmos contentes do que é estarmos felizes. Há uma diferença muito grande entre contente e feliz. Se nós buscarmos, inclusive no dicionário, a definição da palavra contente, nós vamos encontrar que contente é aquele que conseguiu alcançar todos os seus objetivos e metas. Ou seja, a definição que o dicionário nos traz, a mais simples, a mais pura, é que para estarmos contentes é preciso esforço, é preciso empenho, é preciso resiliência, ou seja, a capacidade de nos reerguermos apesar das adversidades. E acima de tudo, nos dias de hoje, algo que é muito comum também ouvirmos, que se para ficarmos contentes, para atingirmos um estado de contentamento, é preciso o esforço, o empenho e a resiliência, é importante que eu consiga planejar para que eu alcance esse estado, alcance esse meu objetivo, alcance essa minha meta. Portanto, estar contente, ela não depende de maneira nenhuma da circunstância que nós estamos vivendo. Nós podemos estar alegres, podemos estar tristes, ou podemos entre esses dois extremos, que é a maior parte do tempo que nós nos encontramos, entre a extrema alegria e a extrema tristeza, sim,
estarmos assim contentes e em estado de aprendizado. Pois agora nós vamos viajar então, como comentei no início, sobre 5 filósofos para ver o que eles nos dizem sobre estado de alegria, de contentamento e sobre a felicidade. O primeiro dos filósofos que eu gostaria de trazer, nascido em 1632, um holandês chamado Spinoza. Spinoza define a alegria como a passagem de um estado mais potente do próprio ser. Quer dizer que nós nos encontramos normalmente em um estado de potência e atingir a alegria é nos colocarmos num estado mais potente. Desse pensamento nós podemos entender também que a tristeza é nós passarmos para um estado menos potente do nosso próprio ser. Quer dizer, nós oscilamos durante o nosso próprio estado, do nosso próprio ser. A outra reflexão que induz o pensamento de Spinoza é que para haver alegria é importante também existir a tristeza. Para que nós possamos reconhecer esse estado de alegria, é imprescindível que nós saibamos o que significa a tristeza. E olha se isso não encontra um paralelo nos ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina consoladora que nos diz que, apesar de nós estarmos neste mundo encarnado, mundo de provas e expiações, passando cada um de nós pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, nós vamos oscilar, sim, aprendendo com as nossas tristezas, para que os momentos alegres também possam ser exaltados. O que nós temos só que ficar muito atentos, que parece ser o grande mal dos dias de hoje, é para um estado permanente de tristeza, ao qual damos o nome de depressão. Este sim deve ser observado, porque permanecer em tristeza durante muito tempo é algo que necessita, inclusive, de acompanhamento médico. Spinoza vai um pouco além nesse seu pensamento, porque se nós imaginarmos que a alegria é estado mais potente do próprio ser, então a felicidade seria nós permanecermos nesse estado de potência chamado de alegria. E ele enfaticamente diz que não. Na verdade, ele é sarcástico e irônico quando estende os seus pensamentos dizendo que aqueles que aparentemente estão em um estado permanente de alegria ou são preguiçosos ou inclusive podem apresentar um certo grau de idiotia. Nietzsche, o segundo filósofo que nós vamos trazer na noite de hoje, nascido por volta de 1900, alemão, um grande crítico da cultura europeia, ele é um pouquinho mais ácido, inclusive, que Spinoza. Ele diz que aquela pessoa que consegue viver sem preocupações, com falsa aparência de convivência pacífica, pode ser inclusive uma pessoa medíocre, pois ela está fugindo das suas provações e está perdendo a oportunidade de valorizar a vida. Nietzsche vai nos trazer a noção de que a felicidade é uma força vital e ela só pode ser aplicada e reconhecida desde que nós nos coloquemos diante de obstáculos e desde que nós, cada um à sua maneira, consiga transpor esses obstáculos. O terceiro pensador da noite de hoje, o terceiro filósofo, que por volta de 1700 traz também um conceito interessante para a alegria e para a felicidade. Se nós buscarmos em Rousseau, francês, que viveu numa época em que o homem era o centro de tudo, a ideia de que tudo girava em torno do homem e que a comparação que nós temos do homem é em relação aos outros habitantes da natureza,
Rousseau vai dizer que o homem transcende a sua própria natureza. O que ele quer dizer quando nos diz que o homem transcende a sua natureza? Eu vou pegar uma explicação de um professor da USP de filosofia, Dr. Clóvis de Barros Filho, em um vídeo que ele faz uma comparação para nos explicar o pensamento de Rousseau. E ele diz que se nós pegarmos, por exemplo, na natureza, um gato desde que nasce, durante a sua vida e até o instante que morre, ele vai executar todas as tarefas que um gato normalmente faz. Um gato vai seguir, desde o momento em que chegou ao mundo, aos seus instintos. Dificilmente, ou para não dizer nunca, alguém vai ver um gato com dúvida de fazer coisas que os gatos fazem. Por isso que o Dr. Clóvis, inclusive, brinca que o gato gateia, o sapo sapeia, e nós, homens, nós somos diferentes. Nós transcendemos a nossa natureza. Nós, únicos seres dotados de espírito, diferimos sim das outras espécies. E é justamente por sermos dotados de espírito, com a capacidade de realizarmos escolhas que nós atribuímos ao livre-arbítrio, é que nos diferencia das outras espécies e que nos faz, diversas vezes durante um único dia, nos colocarmos em situações em que precisamos tomar decisões entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Evidentemente que escolhas daquilo que é extremamente bom e extremamente mal, nós não temos dúvidas. Mas aquelas escolhas que nos acometem todos os dias, que estão nesse espectro entre o extremamente bom e o extremamente mal, é que são difíceis de fazer. E nós, ensinado pela doutrina espírita, somos consequências dessas escolhas. Somos o resultado daquilo que escolhemos diariamente. E o resultado dessas escolhas é que vão nos transformar e vão nos trazer estados de alegria ou estados de tristeza. O Espiritismo nos diz, então, que essa variação entre estados de alegria, quando nós sabemos e aprendemos a aproveitar, mesmo com as dificuldades, tudo de belo que há ao nosso redor, e a tristeza, que é algo inerente aos espíritos em evolução. Todos nós, que aqui estamos encarnados no nosso mundo de provas e expiações, temos de maneira inerente à condição de espírito a oscilação entre alegria e tristeza. E o que nós costumamos fazer rotineiramente? Nós vamos tentando fugir ao máximo da nossa tristeza. Às vezes fingir que ela não é nossa. Às vezes tentar nos convencer de que ela é maior em termos de dificuldade do que aquilo que eu mereço ou tenho capacidade de superar. Quantos de nós não podemos justificar as nossas tristezas através de problemas familiares, de saúde, financeiros, de relacionamento, de trabalho, de perdas de entes queridos, quando não todos esses e outros fatores juntos e somados? Fugirmos ou tentarmos fugir da tristeza é o que nos coloca em estado de angústia. E aí nós entramos nesta viagem entre os pensadores e filósofos ao quarto personagem, que pode sim e é considerado por muitos estudiosos como um dos filósofos que passou pela Terra. Nós estamos falando de Buda, que viveu aqui por volta de 600 anos antes de Cristo e que na sua história tem um princípio muito interessante que encontra um paralelo na doutrina espírita. Aproveitemos dos ensinamentos desta pessoa que transformou e transforma milhões de pessoas pelo mundo. Um breve histórico sobre a vida de Buda,
ele nasceu e viveu no norte da Índia como príncipe. E em um determinado período da sua vida, ainda jovem, ele identificou que a tristeza se encontrava de maneira generalizada, independente da classe social ou cultural das pessoas com quem ele convivia. Não importa se havia riqueza, se havia simplicidade, todas as pessoas que ele conhecia, inclusive ele próprio, eram angustiadas, eram tristes, eram infelizes. E ele abandonou a sua própria riqueza e viveu durante anos mendigando para tentar entender o que fazia as pessoas se sentirem infelizes e angustiadas e se eventualmente ele poderia desenvolver alguma técnica que pudesse auxiliá-lo e auxiliar as pessoas a superar esses estados de tristeza e de angústia. Buda, na sua peregrinação, então, percebeu que as pessoas eram tristes e infelizes porque estavam permanentemente tentando fugir da tristeza e permanecer na alegria. E todo o intervalo entre os momentos tristes e momentos alegres eram desperdiçados em tristeza por não se encontrarem na alegria. A tradição budista diz que tudo passa e que então tanto a tristeza quanto a alegria também passarão. E enquanto elas estiverem presentes, nós possamos permanecer serenos, pacíficos e em estado de aprendizado com que essas condições nos trazem. Olha se isso não vai encontrar então eco com aquela carta que Paulo escreveu a Timóteo. Se não vai encontrar também dentro da filosofia e da doutrina espírita as mesmas explicações fundamentadas, evidentemente, nos ensinamentos do Cristo. Cristo nos prometeu a felicidade, mas ele nos disse que ela não seria desse mundo. E antes de nós passarmos para o quinto e último filósofo que nos auxilia na reflexão desta lição, uma pequena curiosidade sobre um dos muitos bonitos ensinamentos trazidos pelo budismo é que a filosofia de que tudo passa pode encontrar inclusive exercícios como a meditação para fazer com que esses dois extremos, de tristeza e de alegria, possam ser simplesmente estados naturais que nós invariavelmente passamos e que eles possam passar, fazendo com que isso seja, acima de tudo, um aprendizado. E como parada final dessa nossa viagem pelos séculos, através do pensamento de grandes filósofos, nós desembarcamos na Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental, e vamos pensar dentre os filósofos gregos conhecidos, Aristóteles, que viveu por volta de 400 anos antes de Cristo e é tido pelos estudiosos da sua biografia como um dos mais práticos pensadores do seu tempo. Aquela época em que imperava o panteísmo, ou seja, a crença em vários deuses, Aristóteles trazia um conceito que haveria um princípio primário de todas as coisas, que nós, um pouco mais tarde, passamos a chamar de Deus. E no pensamento prático de Aristóteles, há um termo na sua referência, na sua literatura, chamado em grego de frônesis, que significa nada mais do que a sabedoria prática, ou aquela sabedoria advinda das experiências que cada um vai ter em sua vida. Aristóteles, através frônesis da sabedoria prática, vai comentar em seus escritos que a felicidade só pode ser obtida através da virtude. E que a virtude, por sua vez, nada mais é do que o resultado de um hábito que se adquire. Aristóteles diz que para nós compreendermos e para nós alcançarmos a felicidade, é preciso compreender a
finalidade das nossas ações. Se aquilo que nós fazemos, a forma como nós pensamos e agimos, resultarem na prática de boas ações, com certeza isso nos fará bons, virtuosos e, portanto, felizes. Ao contrário, se agirmos de maneira ruim, criaremos hábitos negativos, teremos péssimas virtudes e assim a felicidade não será alcançada. Todos esses filósofos, todos esses pensamentos, que lógico, existem muitos outros pensadores que nós poderemos trazer, mas alguns, apenas para nos pontuar que os ensinamentos trazidos por Emmanuel na lição de Paulo e aqueles que são trazidos através das obras básicas do Espiritismo são tão importantes e tão atuais para que nós, conforme proposto na lição de número 9, possamos permanecer contentes mesmo nas nossas adversidades. Mais uma vez, Jesus, quando nos ensinou que a felicidade não é deste mundo, também nos consolou, dizendo que para que nós possamos alcançar a felicidade, acima de tudo é importante que nós possamos nos conhecer. Nos encaminhando então para o final desta reflexão através desses pensadores, o Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas, vai também nos propor e nos trazer o consolo. Na pergunta 920, Kardec faz a seguinte indagação para os espíritos superiores: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? E os espíritos respondem, assim como Jesus: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Embora a felicidade plena ainda não seja possível para nós que estamos aqui para superar as nossas dificuldades, ainda assim, é possível sim, em estado de contentamento, nos mantermos tão felizes quanto nos é possível. A questão seguinte, 921, vai justamente nesse sentido. Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica que pode gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos nos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Tudo isso que foi sendo trazido pelos filósofos durante esses séculos consegue ser sintetizado através das respostas que os espíritos nos trazem e assim, dessa forma, nos aproveitando desses ensinamentos seculares e, sobretudo, com essa ferramenta tão bonita que é a doutrina espírita, que nós possamos nos manter contentes apesar de todas as adversidades, sabendo acima de tudo que essas adversidades devem ser entendidas como bem-vindas, porque é somente através delas que nós conseguiremos evoluir moral e espiritualmente e aí sim alcançarmos a felicidade que certamente nos é prometida por Jesus e Deus nosso Pai. E assim, depois desses séculos de sabedoria acumulada que a humanidade felizmente consegue hoje fazer uso e sobretudo nos valendo desses princípios filosóficos que a doutrina espírita nos traz, nós encerramos os comentários dizendo que também através das palavras do Cristo, para que nós alcancemos, cheguemos no estado em que podemos nos considerar plenamente felizes,
há um único caminho, que é a caridade. Mesmo que nós não nos sintamos em condições de exercitar a caridade, porque passamos e padecemos de males, nós temos sim, cada um dentro da sua condição, de nos dedicarmos ao auxílio ao próximo, mesmo com a falta de tempo, com a falta de recursos e em estados de sofrimento, quer físicos ou espirituais. Que possamos então nos valer dessas ferramentas para praticarmos a caridade e assim cada vez mais alcançarmos e chegarmos mais próximos da nossa felicidade. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.